Antes de começar efetivamente a pregação, eu gostaria de começar com uma ilustração para a gente se situar, tá bom? A pregação, ela traz muita informação, muita mesmo. E a informação é importante? Você já parou para pensar nisso ou não? Como a informação é importante? Presta atenção nessa história. Um casal comemorando as bodas, muitos anos juntos, e aos casados sabe como que é uma luta mesmo, mas como é bom continuar juntos. Todos nós sabemos. E eles estavam num restaurante chique, comemorando as bodas e relembrando as histórias de luta, mas também as histórias de vencimento. Pediram um prato especial e saborearam uma carne maravilhosa, segundo o marido, que não parava de elogiar. Em dois minutos, garçom, vem cá, corre aqui. Aí o garçom chegava, cadê o chefe? Eu pedi para você trazer o chefe, eu quero falar com ele. Essa carne está maravilhosa. Hoje é um dia muito especial, estou comemorando o aniversário de casamento com a minha esposa e eu quero elogiar o chefe. Eu quero que ele saiba que essa foi a melhor carne que eu comi na minha vida inteira. E que eu não sou qualquer um, eu sou uma pessoa exigente no paladar. É difícil me agradar. Vai, chama o chefe para mim. Daqui a pouco, até que enfim, o chefe veio. E aquele homem, naquele êxtase, provado do maior prazer culinário, nunca antes provado na sua vida. Chefe, eu quero te parabenizar, a melhor carne que eu comi na minha vida inteira. Me diz, que carne que é essa? E como que você a fez? O chefe disse, essa carne aí, senhor, é que acabou o rosbife, que é a carne que usualmente eu uso. E eu, em desespero, em meio a tantos pedidos, corri lá fora e tinha um monte de cachorros vira-latas. E eu peguei um. E foi o que o senhor comeu. Aquele homem que antes estava se explodindo de prazer, naquele êxtase, depois de receber essa notícia, começou a vomitar, começou a ter ânsia. Ele saiu empurrando o garçom, empurrando os pratos, os copos na mesa e correndo para o banheiro e se derretendo em vômitos, em nojo. E eu pergunto aos senhores e senhoras, o que mudou? O que mudou? O que mudou do momento que aquele homem estava sentindo prazer, êxtase, explosão de alegria, até esse momento que ele está sentindo nojo, ânsia? O que mudou? Uma informação. Uma informação. Informação é importante? Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O tema da pregação de hoje é a roupa do cristão. E eu gostaria muito que você prestasse muita atenção. Muita atenção. A roupa do cristão. E aí, fui pesquisar o que é roupa. Não teve jeito, eu preciso de informação. O que é roupa, senhoras e senhores? E aí eu descobri que a roupa é classificada com 5 funções. Olha só, bastante, hein? Uma das funções da roupa é a proteção. Proteção que nós sabemos muito bem, nos protege contra o frio, contra o calor, nos protege da chuva, do vento, protege também contra os ferimentos, arranhões, não é verdade? Aí não teve como, eu lembrei dos nossos irmãos lá no Nordeste, né? Que eles têm aquela roupa de couro, aquele chapeuzinho típico, com a aba pequena, e eles montam um cavalo, e aí eles andam a cavalo no meio de um monte de espinheiro assim, e aquela roupa protege eles, né? E eles vão assim, ó, para pegar os cabritinhos, os bodes que escaparam, às vezes um boi, uma vaca. Que função maravilhosa a roupa tem, que é nos proteger. A roupa também ela pode passar modéstia e decência, não é verdade? Quem nunca aqui olhou na rua e falou, meu pai do céu, põe a mão, não é verdade?
O mundo está acabando mesmo. Que indecência é essa, não é? Puxa, a pessoa não se toca. Essa roupa está inapropriada, não é? Então, e isso depende muito da cultura, nós sabemos. Enfim, a roupa, ela serve para cobrir o corpo, de acordo com as normas sociais, religiosas ou até morais. Tá bom? Proteção, modéstia e decência também é uma expressão da nossa identidade, não é? Então, a roupa comunica personalidade, a roupa pode comunicar um estilo, a roupa muitas vezes comunica uma crença ou até um status. Outro dia eu estava com a minha família andando pelo shopping Dom Pedro, que é o maior da América Latina, desculpa, fica em Campinas. Tá bom? Aí estão querendo fazer o maior, mas ainda não fizeram. Olha só. E aí, no meio do corredor, em uma daquelas ilhas, tinham um monte de pessoas, um monte de homens, na verdade, vestidos de preto com um quipá. Sabe o que é quipá, né? E eles estavam conversando um com o outro, não é? E aí logo eu identifiquei, são judeus. Olha o poder da roupa, a identificação da pessoa, né? Ontem eu fui fazer uma visita e cheguei lá, levei um susto. O marido e a esposa com camisa do São Paulo. Puxa! Eu falei, Senhor, me dá paciência, nem tudo é perfeito, não é? É a identidade da pessoa. A crença da pessoa que aquele time lá é o melhor, independente se ela está certa ou errada, ela acredita naquilo. É a representação da crença dela. Expressão de identidade. Também representa status social. Marcas, tendências e tipos de vestuário podem indicar uma classe social, não é verdade? Isso é facilmente, né? O pessoal hoje faz questão de ostentar para mostrar o seu status econômico, não é? Também ele pode mostrar, além da classe social, o nível econômico, que é o tanto de poder aquisitivo, e também a posição profissional, não é isso? Vai no exército, aí tem lá, né, a batente, né? Tem, obrigado, Deus o abençoe. Vai no corpo de bombeiros, além deles estarem vestidos a caráter, carregando todo o peso da responsabilidade, por exemplo, de representar o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, eles carregam também patente. Tá. Patente, dizendo qual é o nível hierárquico. A roupa, ela é muito importante mesmo. Preciso confessar que, quando eu era criança, eu era gago. Aí, de vez em quando, eu troco o P pelo B. Mas isso é passado, graças a Deus. De vez em quando, também enroscado. A roupa também representa a cerimônia, não é? Dia do seu casamento, você vai de qualquer maneira? De jeito nenhum. Dia do seu casamento, você vai de uma maneira que todos percebam. É a noiva. E você vai fazer de tudo para ser um dos dias mais especiais da sua vida. E realmente é, não é? A roupa, finalmente, tem a função simbólica e, muitas vezes, espiritual, não é? Em contextos religiosos, a roupa pode ter um valor espiritual, como mantos sacerdotais, como as vestes litúrgicas, não é? Na Bíblia, as vestes, lembra, o tema é roupa do cristão. Na Bíblia, as vestes quer dizer mudança interior, sabe? Pelo menos foi isso que o dicionário do mundo disse. Só que aí, para a gente saber alguma coisa da Bíblia, a gente pergunta para quem? Para o pregador? Não. Pergunta para o professor? Não. Pergunta no GPT? Não. Pergunta para o dicionário? Não. Pergunta para as Escrituras Sagradas. Porque, graças a Deus, Deus nos deu acesso livre a ela.
E aí, olha só que interessante. Em Romanos 13, 14, eu sei que está aberto em Atos 9. Se você quiser dar um pulo comigo em Romanos 13, 14, fique à vontade. Se você não quiser, ouça com os dois ouvidos. Está escrito assim, Paulo escrevendo: ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Qual é a roupa do cristão? O próprio Jesus Cristo. Esse é o nosso chamado. Em Efésios 4, 22, está escrito assim, e vai falar quando que nós vestimos a roupa de Jesus Cristo em nossas vidas. Está escrito, pois todos vocês que foram batizados, em Cristo, de Cristo, se revestiram. Então, olha só, eu não quero saber da sua vida, eu não quero saber dos detalhes, eu não quero saber das suas lutas, eu não quero saber das suas vitórias, não neste momento. Não é hora para isso. Mas eu quero te lembrar que, independente de qual seja a sua instrução espiritual, independente de qual seja a sua colaboração com o corpo de Cristo, independente do que você esteja ou não fazendo, no momento que você foi batizado e está perseverando em Cristo Jesus, você está vestido de Jesus Cristo. O que as pessoas fazem, o que as pessoas são capazes de fazer para defender a camisa do time delas? Nós sabemos. O que as pessoas fazem se acontecer algum acidente, Deus livre as noivas disso, se acontecer algum acidente com a sua roupa de noivado? O que essa pessoa é capaz de fazer? Imagina aquele rapaz que ele trabalha para a companhia de energia elétrica, se ele vai lá mexer com os fios, com os cabos, melhor dizendo, de 10.000 volts, sem a roupa apropriada. Não só a roupa é muito, muito importante, como a roupa que você está vestindo é muito, muito importante. Pois quando os jogadores de futebol vestem as suas camisas, eles procuram com toda a força do seu ser honrar aquela camisa. E nós, vestidos de Jesus Cristo, o que temos feito? Como temos levado a vida? Honrando aquele que nos salvou ou levando a vida a Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar. É mais um dia apenas. Deixa do jeito que está para ver do jeito que fica. E a pergunta fundamental da pregação de hoje é: o que as pessoas que vestiram a Jesus Cristo devem fazer? O que essas pessoas, o que nós devemos fazer para honrar o nosso chamado? Pois, como foi muito bem dito e esclarecido aqui, um homem morreu pelos nossos pecados. E não foi qualquer um. Foi Jesus Cristo, o Filho gerado, perfeito, imaculado, do Senhor Deus, Criador do universo todo. E agora, meu irmão, e agora, minha irmã, você está revestido de Jesus Cristo. Mas graças a Deus nós podemos dar porque temos
uma imensidão, uma fartura de exemplos na Bíblia. É por isso que eu reitero o convite a irmos até Atos 9 e vamos ver pessoas, nossos irmãos, que também estão revestidos de Jesus, o que eles fizeram de suas vidas, qual foi o resultado. Nós vamos ver que todos, sem exceção, eles quiseram honrar o nome daquele que nos salvou. Eles quiseram glorificar. E nós vamos ver como. Atos 9, versículo 32, está escrito assim, confere aí. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Lida é uma cidade. 33. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. Olha só. Aqui nós temos várias pessoas, tal como eu, tal como você, revestidas por Cristo Jesus. E aqui nós temos vários exemplos do resultado dessa vestidura na vida deles. Olha só que interessante nós temos. Nós temos primeiramente Pedro. O que Pedro tinha? Além de, ele está vestido de Jesus Cristo. O que ele tinha? Ele tinha poder, porque ele foi batizado com poder no dia de Pentecostes, para testificar a palavra, nós sabemos disso. Ele tinha isso. E ele tinha mais o quê? Tinha disposição. Pedro estava em Lida, e lá ele chegou, e ele curou, e ele pregou a palavra, e várias pessoas se converteram. Olha só que interessante, não é? Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que Pedro, ele está usando o que ele tem. Para quê? Para honrar as roupas que ele está vestindo. Que roupa que ele está vestindo? O próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo. E aí o texto diz que na cidade pertinho ali, de Lida, chamada Jope, fica a mais ou menos 12 quilômetros de distância. 12 quilômetros é perto ou não? Depende, né? Você vai a pé para você ver. Não é verdade? De carro é pertinho, né? 12 quilômetros. Mas a pé, meu irmão? Então, a 12 quilômetros ali tinha uma mulher lá. Como que ela chamava? A Dorcas. Aí a Dorcas, ela fazia o quê? Também revestida do Espírito Santo. Ela tinha poder como Pedro? Não, o texto não diz isso. Mas ela tinha disposição. Ela sabia trabalhar com agulha.
Ela tinha disposição de trabalhar e separar os melhores retalhos. Ela tinha disposição, olhos espirituais do próprio Jesus Cristo, para reconhecer a necessidade do corpo a qual ela estava servindo a Jesus Cristo. O que uma pessoa vestida de Jesus Cristo faz? Ela usa o que tem para honrar a roupa que está vestindo, para honrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto diz que Dorcas tinha boas obras e boa vontade. Nós, que estamos vestidos de Jesus Cristo, precisamos ter boas obras e boa vontade, meu irmão. Isto é o cristianismo. É assim que nós glorificamos aquele que nos salvou, com boas obras e boa vontade. Enfim, a Dorcas morreu. Foi o primeiro cristão relatado que teve morte natural. Já tinham morrido outros 2. Os santos dessa cidade ficaram sabendo que Pedro estava perto. O que eles fizeram? Manda chamar Pedro. Talvez eu ou você, talvez a gente queira forçar o texto, dizer, mandaram chamar Pedro para ressuscitar Dorcas. Mas o texto não diz isso. O texto não diz isso. O que nós sabemos é que Pedro estava vestido de Jesus Cristo. E os cristãos que se reúnem em Jope sabiam disso. Falaram, manda chamar ele. Porque, no mínimo, nós vamos ser consolados. A perca de Dorcas foi uma perca terrível. Todo mundo estava chorando. Por quê? Porque quando você honra as vestiduras que te revestem, você brilha, chama a atenção. Quando você não está, você faz falta. Você faz falta. Faz falta a sua palavra. Faz falta o seu abraço, o seu olhar, o seu carinho, o seu respeito, a sua sabedoria. Tudo em você faz falta. Sabe por quê? Porque você está revestido de Jesus Cristo. E é o caso de Dorcas. Quando ela morreu, todos sentiram muito. Manda chamar Pedro. E aí o texto diz que 2 homens, não diz o nome deles, mas olha que interessante. O que nós sabemos desses 2 homens? Eles tinham poder igual a Pedro? Eu acredito que não, que o texto não fala nada. Eles sabiam dos paranauês, da costura, do corte e costura, para fazer roupa para a viúva, tal como Dorcas fazia? Não, também não fala nada o texto. O que eles tinham? Só tinham 2 coisas: as pernas e a boa disposição. Olha só. Sabe o que eles fizeram? Se colocaram a andar. Receberam o pedido, vai lá e chama Pedro, fala para ele vir aqui logo, e perna, para que eu te quero? Para andar 12 quilômetros. Mas provavelmente eles foram a cavalo, vai andar 12 quilômetros a cavalo, vai ter essa experiência, e aí você vai entender por que os cowboys andam daquele jeito assim, né? Esses 2 homens, eles usaram o que eles tinham para honrar as roupas que vestia, para honrar Jesus Cristo, que é quem nos reveste. Vocês estão percebendo que a disposição é muito importante, não é? Muitos de nós aqui já entendemos qual que é a importância da informação, e muitos de nós aqui têm muita informação e fica patinando. E as pessoas ao seu redor estão vendo, e as pessoas ao seu redor estão lendo a sua vida. Vai alguém usar a camisa do São Paulo e depois alguém
Vai você usar a camisa do São Paulo e alguém chega para você e pergunta: quem que é o goleiro do São Paulo agora e você não sabe? Hã? Ou pergunta: qual foi a última vez que você assistiu um jogo de São Paulo? Não é vergonhoso isso? Não é vergonhoso? Antigamente era mais fácil entender esse conceito de vergonha, né? Antigamente era mais fácil, principalmente quando tinha uma separação entre o público masculino, que era assim. Hoje em dia, graças a Deus, não tem mais isso, mas houve uma época que era. Os homens usavam calça e os meninos usavam short, lembra disso? Né? E aí, os meninos, quando queriam mostrar que estava amadurecendo, usavam calça. Ainda bem que não tem mais isso, né? Graças a Deus. Né? O que importa é o interior. Mas aí, quando o menino usava calça, ele era cobrado como um adulto. E aí era muito comum, não é? Dizer: honra as calças que você está vestindo. Eu espero que o Espírito Santo esteja dentro de você, sussurrando, falando contigo. Honra as vestes que te revestem, que é Jesus Cristo. Interessante, não é, que diz que aqueles dois homens lá, não fala a idade deles, nós não sabemos, né? Mas eu não ficaria surpreso, de verdade mesmo, estou abrindo meu coração aqui com todos vocês, eu não ficaria surpreso se no texto afirmasse que aqueles dois homens que foram atrás do Pedro, 12 quilômetros, tivessem 70, 80 anos. Eu não ficaria surpreso, de verdade. Sabe por quê? Porque quando nós procuramos, com toda a força do nosso ser, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, honrar Jesus Cristo, Deus nos abençoa. Deus nos abençoa. Tanto que aí o texto diz o quê? Que eles foram, conversaram com Pedro e trouxeram Pedro. E Pedro veio. Convenhamos, que boa disposição do Pedro, hã? Olha como que é a boa disposição. Não é um negócio que você fala: eu quero também. Mas você tem. Mas você tem, nós temos essa boa disposição, porque isso é parte daquilo que vem no pacote todo. Quando nós nos batizamos, nós somos revestidos de Jesus Cristo. É que muitas vezes as mentiras do mundo pregou uma peça aí que você está acreditando até hoje. Você precisa ser limpo disso. Oh, Deus, retira essas pedras do nosso coração. Tira esses espinhos. Ânimo, a boa disposição, não é você sentir: estou mega animado. Não. Senhor, obrigado, Pai, porque eu entendi o que eu posso fazer e eu vou fazer. É acordar num dia de manhã, num dia nublado, isso mexe com a gente, mexe com o nosso ânimo, mexe com o nosso eu, com o nosso interior. Às vezes a gente acorda desanimado, com vontade de não largar o travesseiro, com vontade de dar uma bronca no cobertor, falar: me abraça melhor, me abraça mais, que eu não quero sair daqui. Mas quando você entende a boa disposição que está à nossa mercê através de Jesus Cristo, você fala: mesmo desanimado, eu vou fazer o que eu preciso fazer. Eu vou honrar as roupas que eu estou usando, a vestidura que Deus, o Criador, me deu, o próprio Jesus Cristo. Você consegue imaginar prazer maior do que esse? De honrar a Jesus Cristo? Você consegue imaginar maior satisfação? Eu não consigo, senhoras e senhores, sinceramente, eu não consigo. Essa Dorcas, que ela faleceu, e eu estou demorando para voltar, porque são 12 quilômetros. Acompanharam? 12 quilômetros, né? Vocês não querem que eu vou vapt-vupt, né? Eles estão voltando. Mas eu quero falar para vocês que essa Dorcas aqui,
ela poderia fazer igual a você ou igual a mim. Muitas vezes fizemos. Ela poderia falar assim: eu não tenho nada que eu possa colaborar ou cooperar com o corpo de Cristo. Eu não sei fazer nada que eu possa ajudar a igreja. Eu não tenho nada para fazer. Então, logo, qual é o resultado? 1 mais 1 igual a 2. Se eu não tenho nada, se eu não tenho nenhum talento, eu não sei nada, não vou fazer nada. Dorcas podia fazer isso. Ela podia sentar e ver a vida passar. Mas nós entendemos e precisamos reconhecer que algo a incomodou. Um brio, uma honra, uma boa consciência limpa, sadia, pura. Eu sou revestido por Jesus Cristo, o Meshiach, que os judeus tanto esperaram, o Messias, o Christos. Eu não sou qualquer um. Eu tenho algo que eu possa colaborar, porque eu preciso colaborar. Me dá uma agulha. Sabe aqueles retalhos que eu vi lá, não sei aonde? Traz tudo para mim. Eu percebi que há uma necessidade na igreja. As viúvas, porque não tem INPS, não tem INSS, estão desamparadas. Roupas rasgadas. Eu vou fazer roupas para ela. Finalmente Pedro chegou ele chegou em Jope. Finalmente. E nós já sabemos o que Pedro tem. E nós já sabemos que além dele ter esse poder sobrenatural, ele tem também a boa disposição, porque ele está revestido por Jesus Cristo. É incoerente eu falar que eu sou revestido por Jesus e eu não tenho uma boa disposição. É incoerente, senhoras e senhores. Não faz sentido. Não faz sentido esse rapaz com porte atlético, com chuteira, com meião, com shortão de futebol, com aquele uniforme bonito, original, entrar junto com o time dele no campo e ele não sabe jogar futebol, não tem disposição para aprender, porque se ele faz parte do time, algum talento ele tem. Talvez ele não descobriu ainda, eu entendo isso. Talvez não descobriu ainda. Mas olha só como é interessante, a boa disposição ele vai ter, porque ele aceitou vestir o uniforme, ele quer honrar aquele time. Ele não quer ser qualquer um, ele não quer ser mais um na multidão. E no nosso caso, nós fomos escolhidos por Deus. Deus nos chamou. Deus nos chamou. Nós não temos mérito nenhum nisso, mas nós ouvimos e reconhecemos a voz do Criador e nos colocamos à sua disposição. E eu pergunto, o que faremos então, irmãos? O que você fará? Na oração eu fiz questão de deixar bem claro, hoje não é apenas o primeiro dia da semana, meus irmãos. Hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas. Usa isso a seu favor. Usa isso a seu favor. Antes de começar a escola bíblica dominical, estávamos eu e Adalto conversando, e a gente estava conversando como que o batismo é importante, não é verdade? Por quê? Porque tem um antes de você no batismo, e tem você agora, revestido de Jesus Cristo, meu querido. Mas talvez a chave não tenha ligado, talvez não tenha dado contato, talvez você está esperando um sinal sobrenatural, ou sei lá o que você está esperando. Cristão, meus irmãos, só espera um fato, só uma coisa só que a gente espera, que é a volta do nosso Senhor Jesus para nos buscar.
Só isso a gente espera. O resto, meus queridos, a gente não tem tempo, estamos trabalhando urgentemente para salvar o máximo de almas possíveis. Esse é o seu chamado, se você tem dúvida ainda. Este é o meu chamado. Joga a dúvida fora, a dúvida não vem de Deus. Toda vez que a dúvida vier, e ela vai vir, porque isso é uma influência. Você joga ela fora, cancela ela, neutraliza. O que Pedro fez? Ele foi, pediu para todo mundo sair do quarto, orou. E a Dorcas ressuscitou. Mais uma vez, ele fez o que ele podia, fez o melhor que ele podia com o que ele tinha. O que você tem mesmo? Quais são os seus talentos? O que você pode? Gálatas 6:10 está escrito: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da... Tiago 1:27 diz: a religião pura e sem mancha, ou seja, imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Há poucos minutos atrás eu disse: nós não temos tempo, e eu vou terminar essa frase agora. Nós não temos tempo a perder. Nós estamos aqui ainda porque nós temos uma missão, temos um propósito. E o inimigo, o pai da mentira, ele tem feito o quê? Ele tem tentado nos confundir, tem tirado o foco verdadeiro da nossa vida. E quem sofre no final somos nós mesmos, quando desfocamos. Nós precisamos lembrar do que estamos vestidos e honrarmos essas roupas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é maravilhoso, meus irmãos e minhas irmãs, como Deus, Ele pode multiplicar os nossos esforços. Quando nós usamos o que nós temos para fazer o melhor possível, aquilo que nós podemos. Precisamos entender que nós somos chamados para fazer o que Jesus faria. E muitas vezes não são coisas extraordinárias, não são pontos fora da curva, mas são, por exemplo, o que está ali em Mateus 10:42. E quem dera de beber, ainda que seja um copo de água fria. Ó, me deram um copo de água fria. Ó. Que delícia, hein? A um destes meus pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão, o seu prêmio. Olha que recompensa maravilhosa nos espera, meus irmãos. Para fazer algo que nós fomos chamados, eu e você, fomos chamados para isso. E muitos aqui, eu sei, e muitos aqui têm provado do prazer de funcionar como deveria funcionar. Ou seja, honrando as suas vestes, honrando. Pedro ressuscitou Dorcas. Pedro ressuscitou Dorcas. E aí, olha só que legal. Último versículo. Pedro ficou em Jope durante algum tempo. Por quê? Porque ele ressuscitou Dorcas, ele usou o que ele tinha e fez o melhor possível, e aqueles milagres nós sabemos, ele cumpriu o propósito dele. Qual que era o propósito dos milagres? Para que as pessoas creiam. E elas criram. É isso? E se converteram. Glória a Deus por isso. E aí o versículo continua. Ele ficou lá algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão.
Simão, pessoal. Simão. Olha só. Não tinha poder sobrenatural, o texto não fala. Ele não tinha o dom de costurar, não é? Ele não tinha. Ele não tinha o dom de andar 12 quilômetros. Ele não tinha o dom de perceber que precisava mandar alguém para ir buscar Pedro. Não, ele não tinha esse talento. Qual que era o talento que ele tinha? Sei lá, eu tenho uma casa aqui. Você quer ficar na minha casa? Pedro falou, eu quero. E olha só que interessante. Olha, lembra das palavras de Jesus? Falou que aquele que cuida bem do seu talento, ou seja, usa o seu talento, vai acontecer o quê? Vai acrescentar mais talento? Não é isso? Legal. Esse Simão só tinha a casa dele, hospedou, recebeu Pedro, deu abrigo, comida e água. O que vai acontecer com ele? Pensa aí. O que vai acontecer com ele de hospedar um homem tipo Pedro na casa dele? O que vai acontecer? Vai aprender mais do Evangelho? Claro que vai. Vai ficar mais fiel a Jesus? Claro que vai. Vai ser mais bênção para si mesmo e para os seus familiares, para a sua esposa, se é casado, para os seus filhos, se tem filho, para os seus parentes, se tem parente, para o seu vizinho, para a sua comunidade? Claro! Por quê? Porque a promessa de Jesus se cumpre. Ele pegou aquele talento que ele tem de hospitalidade e Jesus vai multiplicar. Por quê? Porque ele está honrando a roupa que ele veste. E ele veste Jesus Cristo, igual a mim e a você. Meu irmão, eu espero de verdade, que as palavras de Paulo se façam materialmente em nossas vidas. Gálatas 2:20, para finalizar a pregação de hoje. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo no corpo. Vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que Deus nos abençoe, que possamos fazer valer esse resto de vida que nós temos aqui, honrando a Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.